Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, nós vamos fazer essa aula. Essa aula é voltada fundamentalmente para aqueles alunos que ficaram com o resultado abaixo de 6, né? Que vão fazer a AR, que é a avaliação de recuperação do primeiro trimestre. Essa AR, ela será composta com uma parte da base comum. 60% da prova será da base comum, do que nós estudamos ao longo do primeiro trimestre, com todo o terceiro ano, que é a primeira aula que vocês estão assistindo. É essa aula que vocês estão assistindo hoje, tá bem? Então, primeiro teremos essa aula com a base comum, e a segunda aula vai ser a aula do itinerário que você está cursando. Você não precisa assistir as aulas dos dois itinerários. Você vai escolher a aula do itinerário que você está cursando, que vai ser o que vai compor a tua avaliação de recuperação. Então, para você que está fazendo CAUNI, Carreiras Universitárias, a tua prova de recuperação em Geografia vai ter 60% dela com o material daqui, que a gente vai revisar hoje, da base comum, e 40% com os conteúdos trabalhados durante o primeiro trimestre no itinerário do CAUNI. E você vai assistir a aula que vai ser disponibilizada para a quarta-feira do itinerário CAUNI. Então vão ser essas duas aulas de recuperação, a da base comum, que é essa de hoje, mais a do teu itinerário do CAUNI na quarta-feira. Para quem está fazendo o itinerário CAMIL, Carreiras Militares, a lógica é exatamente a mesma. Você vai ter essa aula de hoje com a base comum e na quarta-feira a aula da Carreiras Militares. Você só precisa assistir essas duas aulas. Quem é do CAMIL, óbvio, não precisa assistir a aula específica do CAUNI. E quem é do CAUNI, também óbvio, não precisa assistir a aula específica do CAMIL. Beleza? Tá claro isso? A prova, como eu falei, terá 60% de conteúdo da base comum, que nós vamos revisar, da orientação, na verdade, na aula de hoje, e 40% dos respectivos itinerários, tá bem? Uma informação importante é que essas aulas de orientação, elas são de fato uma orientação para a prova. Nós não estamos abordando todo o conteúdo aqui. A gente faz mais ou menos um mapeamento das coisas mais importantes que vão acontecer na prova. Se você ficar com dúvida em algum desses conteúdos, recorra às aulas originais que estão dispostas no AVA. Então eu estou falando, por exemplo, sobre a ordem bipolar. Vão cair questões sobre a ordem bipolar. Eu estou tratando da ordem bipolar. Você ficou com dúvida? Você vai lá no AVA, no dia que teve, está lá o nome da aula, a aula bipolar, e vai lá e clica e você vai ter todas as informações mais completas, tá bem? Nesse bloco de avaliação que vocês acessaram essa aula, vocês devem ter visto, tem uma série de outras informações, tudo para facilitar a sua vida, para você recuperar o seu grau. Não é? O ideal para você, aluno, e para nós também, para toda a comunidade, é que você não fique com essa pendência durante o trimestre, que você resolva seu problema do grau agora, não é? Então vamos procurar estudar, contem conosco, tirem as dúvidas, para que vocês consigam ter um bom resultado, fazer uma boa prova e recuperar rapidamente esse grau, tá certo? Você tem nesse bloco de recuperação, além das aulas que vão estar disponíveis aqui, você tem orientações gerais sobre a prova, você vai ter notas de aula sobre alguns assuntos que vão cair na prova. A gente não está colocando nota de aula de assunto, que não vai. As notas que estão aqui são de assuntos que vão aparecer na sua prova. Também vai ser disponibilizada ao seu tempo a ficha de orientação de estudos, o calendário, todas as informações que nós pudermos disponibilizar para facilitar a tua vida, facilitar teu estudo, isso nós vamos fazer. Beleza, beleza? Bacana. Olha só,
Vamos focar aqui então, nesses mais 20 minutos, nos assuntos da base comum que foram trabalhados ao longo do trimestre, que vão compor a tua prova, tá certo? Aqui estão, de alguma forma, relacionados os objetos do conhecimento. Procurei colocar um extrato do que efetivamente vai estar pontuando por ali, não é? Aquele quadro de evolução do capitalismo, então saber as fases do capitalismo, as características das revoluções industriais, as políticas econômicas estão postas aqui, os modelos de organização da produção, também teremos questões, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, saber um pouco o que é que nós estamos chamando de meio técnico, científico, informacional e, principalmente, saber diferenciar as ordens mundiais, especialmente a ordem bipolar e a nova ordem mundial. Eu penso que esses assuntos aqui cobrem os 60% da tua parte da base comum, tá certo? Para essa aula de hoje, para essa orientação, na verdade, como eu já falei, é muito mais uma orientação do que uma aula, eu destaquei apenas 2 slides. Eu vou trabalhar com 2 slides de síntese que retratam o que nós abordamos ao longo desse primeiro trimestre. O primeiro deles não poderia deixar de ser esse quadro resumo que nós fizemos juntos ao longo do trimestre. Eu vou ter que procurar uma estratégia para ficar dançando com a minha imagem aqui enquanto nós trabalhamos nesse quadro. Esse quadro está disponível para vocês no AVA, assim como está aqui, né? Você pode imprimir, estudá-lo. Eu falei isso nas nossas aulas. O aluno que souber, que entender esse quadro como um todo, ele está preparado não só para a prova, mas também para enfrentar nos vestibulares esse assunto. Esse assunto é um assunto regular, corriqueiro nos vestibulares. Daí que você vai precisar deles, para além da necessidade agora imediata, não é? Vamos recuperar aqui algumas informações. Para essa aula de revisão, para essa orientação, eu vou me deter hoje aqui nas políticas econômicas, nos modelos de organização da produção e nas ordens mundiais, que são 3 teminhas que vão pintar regularmente na tua prova, tá certo? Além disso, vou tratar aqui da terceira revolução industrial, que foi a revolução técnico-científica informacional, que repercutiu, por exemplo, no meio, aqui vocês estão vendo o corte, estão vendo da data, mais ou menos década de 70, repercutiu no chamado meio científico informacional e mesmo numa nova divisão internacional do trabalho, porque a junção da técnica e das informações com a produção possibilitou um alcance da produção para todo mundo, aumentou e globalizou o mercado e também se propagou pelo mundo a produção, não é? Então isso é bem importante, tá certo? Aqui você tem os séculos, né? Desde lá do século XV até o século XVII, século XVIII, isso aqui toda uma primeira fase do capitalismo. No final do século XVIII, vocês estão vendo esse traço aqui, uma segunda fase do capitalismo concorrencial, né? E aqui, na transição do século XIX para o século XX, você tem a passagem, isso aqui não é uma linha estrita, é uma passagem do capitalismo concorrencial para o financeiro monopolista, que é o que domina o século XX e XXI, não é? A gente pode dizer que é o financeiro monopolista e informacional, juntando esses dois momentos aqui, visto que o informacional, nem todos os autores concordam com a ideia de que existe uma outra fase do capitalismo. Na verdade, é muito mais um desdobramento do capitalismo financeiro monopolista, beleza? Que é o capitalismo monopolista, que é o capitalismo das grandes corporações transnacionais.
das empresas que têm ação para além do limite da sua nação e que são grandes agentes de produção da globalização, da produção dessas novas técnicas, não é? E de boa parte das coisas que nós consumimos no nosso cotidiano. Olhe, por exemplo, para o seu entorno, você vai entender o que eu estou falando. Sobre o meio técnico-científico, eu já comentei aqui, não é? Na verdade, a gente pode pensar que houve um momento anterior em que a natureza era dominante, o meio natural, uma transição com cada vez mais objetos construídos pelo homem, a gente chama de objetos técnicos, né? E aqui no século XX, o domínio da técnica é tão prevalente no nosso cotidiano que a gente pode dizer sim nós vivemos no meio técnico, científico e informacional, onde a técnica e a ciência, disseminada pela informação, se propagaram numa escala global, desculpem, claro que com alguns pontos luminosos, bem intensos, outros menos, não é homogêneo, não é? Mas se propagaram de tal forma que fizeram o mundo estar, entre aspas, dependente das técnicas. Pense no teu dia aí, em quantos elementos técnicos que você usa, no teu entorno, o que é que há de natureza mesmo. Praticamente suprimimos a natureza, controlamos a natureza, dominamos a natureza e transformamos tudo mais a partir das técnicas, né? Tivemos alguns saltos técnicos importantes. Dentre os saltos técnicos, a gente pode destacar as evoluções industriais, não é? As 3 revoluções industriais. Primeira revolução do carvão mineral, no Reino Unido. Segunda revolução do petróleo, acontece já no final do século XIX, do automóvel, não é? Terceira revolução é a revolução técnico-científica, um avanço sensacional de vários ramos da ciência, não é? Com destaque as telecomunicações, a microinformática e por aí vai. Galera, tudo isso aqui, todo esse quadro, ele dialoga entre si, né? A gente fragmenta e estuda as colunas separadamente, porque não dá para falar de tudo ao mesmo tempo, né? Mas há uma óbvia interação entre todo o quadro. Políticas econômicas do capitalismo. Isso aqui é importante, vai estar na tua prova. Nós podemos dizer que houve 4 distintas políticas econômicas ao longo dessa história do capitalismo. Não é? Eu não posso dizer que houve exatamente uma política para cada fase do capitalismo, porque você percebe que o keynesianismo e o neoliberalismo, eles acontecem no contexto da fase monopolista e informacional. Então, eu não posso dar essa informação a priori. Mas, de fato, essas foram as políticas dominantes. O mercantilismo, ligado ao pacto colonial, está muito próximo do que aconteceu durante todo o capitalismo comercial. Relações mercantis de troca entre a metrópole e a colônia, não é? Percebam vocês que a divisão internacional do trabalho praticamente acompanha essas políticas, né? Com a primeira revolução industrial e o aparecimento de uma produção muito grande na Inglaterra, especialmente, houve, a partir desse país, uma indução mundial. É isso mesmo, a Inglaterra era o país mais importante do mundo, era o centro hegemônico, não é? E a partir dali eles propagaram a ideia do liberalismo econômico. Que ideia é essa do liberalismo econômico? É a ideia da separação do Estado em relação ao mercado. Ou seja, a ideia do liberalismo econômico é a ideia de um livre mercado, das leis do mercado, leis da oferta e da procura, da livre concorrência. O mercado deveria prevalecer. Deixa eu botar essa imagem para cá que eu estou olhando para o lado. O mercado deveria prevalecer frente. Aqui fica bacana.
O mercado deveria prevalecer frente à intervenção do Estado. Então, o liberalismo prevê a não intervenção estatal e o laissez-faire, a livre ação do mercado. Não é? Ele prevalece durante praticamente todo o século XIX, e aí no século XX, especialmente com a crise de 29, não é? A crise da Bolsa de Nova York, o crash na Bolsa de Nova York, fez-se necessário um Estado que protegesse o cidadão. Aí vem o outro lado da moeda. Surgem, já haviam sido publicadas algumas coisas falando sobre isso, mas é quando ganha força o Estado keynesiano. Então, o Estado keynesiano é o contrário do liberal. Se no liberalismo você tem a não intervenção estatal, no keynesiano você tem um forte intervencionismo estatal. Um Estado grande que protege o cidadão, que garante leis sociais, CLT, 13º, férias remuneradas, que dá essas garantias ao cidadão e protege de outras crises, inclusive, que regula a economia, não é? Porque o discurso é que a economia não tem emoção, então no momento de crise não vai ter quem proteja o cidadão, quem tem que proteger é o Estado. E aí surge então esse Estado keynesiano. O Estado keynesiano perdurou durante boa parte do século XX, só que já próximo à década de 70, com os choques do petróleo e uma crise econômica global, passaram então a retomar as ideias do liberalismo. Só que agora sobre outro quadro. Olha, não dá para ter o liberalismo como ele era, né, sem nenhuma intervenção. Vamos fazer um neoliberalismo, um modelo ajustado à nova realidade, um modelo que possibilite uma internacionalização da economia, com redução de barreiras alfandegárias, com livre circulação de mercadorias pelo mundo. Quanto mais livre for, melhor, com formação de blocos econômicos, com privatização de empresas estatais. Vamos diminuir o tamanho do Estado. Então, recupere comigo aqui. No mercantilismo, você tem uma relação exclusivista, o pacto colonial. A metrópole só negocia com a colônia. No liberalismo, você tem o laissez-faire, o mercado livre. As leis do mercado prevalecem e praticamente sem intervenção estatal. No keynesianismo, ao contrário, forte intervenção estatal controlando a economia. No neoliberalismo, você tem o Estado mínimo, Estado regulador que dá mais e pouco interventor, retomando ideias do liberalismo, por isso neoliberalismo, tá bem? Veja a nota de aula sobre essas políticas econômicas que eu acho que pode efetivamente ajudá-los, tá bem? Ainda, caminhando para o final da nossa orientação, vale a DIT estar ligado, né? A DIT é a forma como os países trocam mercadorias ao longo do tempo, né? Então você tinha aqui uma DIT colonial, muito ligado ao Pacto Colonial, que eu já falei, a DIT clássico industrial, dividia o mundo entre países industrializados, que vendiam produtos industrializados, e os países periféricos, que mandavam matéria-prima. E aí, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, após 45, a nova DIT, a DIT do pós-guerra, não é? Que é muito mais complexa, porque a produção passou a estar dispersa pelo mundo, né? Países periféricos também se industrializavam, e aí torna essas trocas muito mais complexas. Pois bem, vinculado especialmente à segunda revolução industrial, olha a segunda revolução industrial aqui. A partir da segunda revolução industrial, a produção industrial ganha muito destaque no mundo, se adensa muito, e aí surgiram ideias e práticas sobre o que nós chamamos de modelos de organização da produção. Isso vai estar também na tua prova, né? O primeiro é o Taylorismo. O Taylorismo, ele previa a organização do espaço fabril com a especialização da produção. Cada trabalhador é especialista em uma pequena etapa da produção. Eu vou passar o dia costurando um sapato, o outro vai lixar, o outro vai... Cada um vai fazer uma pequena etapa da produção
e vou ter um gerente que vai observar. Isso fez com que aumentasse muito a produtividade na indústria. Bebendo da fonte do Taylorismo praticamente ao mesmo tempo, ou seja, como uma derivação até do Taylorismo, surge o Fordismo, que é bem conhecido, que foi trazer as ideias do Taylorismo e aplicar à grande indústria, indústria automobilística, né? O Ford aprimorou algumas coisas do Taylorismo, por exemplo, ele criou a linha de montagem, a esteira de produção. O trabalhador ficou tão especializado numa pequena etapa da produção que ele nem se mexia. O produto passava pela esteira de produção e ele ia trabalhando naquele ritmo dado pela esteira. Apertar um parafuso, bater um prego, fazer uma lixa, pintar uma placa, tudo isso ao tempo em que o produto estava passando na esteira de produção, não é? O Fordismo está muito ligado à expansão da produção industrial, a produção em escala. Produz-se muita coisa, a lógica é a lei da oferta e da procura. Eu produzo muitas coisas do mesmo produto, carros, por exemplo, e aí, como tem muitos carros no mercado, eu consigo baratear o preço. Ah, professor, mas o cara vai ganhar menos vendendo por um preço mais barato. Não, ele vai ganhar vendendo na quantidade. Ele diminui o preço, possibilita que mais pessoas compram e ganha por esse viés. Então, o binômio produção em escala, consumo em massa está muito ligado ao Fordismo. Com a terceira revolução industrial, e especialmente com as ideias neoliberais, essa produção em grande quantidade, com tudo igual, perdeu lugar. E aí surgem as ideias toyotistas, que é uma outra fábrica automobilística do Japão, não é? A Toyota muda em algumas coisas em relação ao Fordismo, mas principalmente segundo a ideia dessa produção em grande quantidade. Com a Toyota, não. A Toyota, a produção com o toyotismo, tem que ter uma produção flexível, não é? Ou seja, eu vou produzir de acordo com a demanda que de fato exista. É o chamado produção just in time. Guarda esses dois nomes, produção flexível, just in time, estão associados ao toyotismo. Eu vou produzir para um consumo existente, não é? A ideia do toyotismo é essa, é um consumo que se globaliza. Também a produção se globaliza. Onde é que é mais barato produzir? É numa pequena cidade no interior do Brasil, é lá que eu vou produzir, não é? Ah, mas a cidade não vai consumir. Não importa, porque o consumo agora é globalizado, tá bem? Mais recentemente, também vai estar na tua prova, mais recentemente surgiram ideias ainda mais inovadoras, né? Surgiu o Volvismo. O Volvismo está ligado a uma fábrica de automóveis também, não só, mas de automóveis também da Suécia, a Volvo, e é uma fábrica que prevê um forte envolvimento do trabalhador. O trabalhador fordista, ele é um trabalhador relativamente alienado, não é isso? Alienado no sentido que ele não sabe como fazer o produto do início ao final. Ele faz uma pequena etapa, se aposenta. Você fez o que sua vida toda? Apertei parafuso. No volvismo isso não existe. A ideia é que haja um envolvimento cada vez maior do trabalhador, que ele conheça o processo do início ao final. O volvismo prevê sindicatos fortes, distribuição distribuição de lucros com os funcionários. Então teve aumento do lucro ao aumento do salário para todo mundo, não é? E também coisas que são absolutamente modernas, como home office, não é? Antes da pandemia já se falava disso. Não tem por que trazer o trabalhador para casa, para a fábrica, se o trabalho dele ele pode fazer de casa, como por exemplo é um trabalho criativo, é o cara que vai trabalhar com design, com propaganda. Ele não precisa estar aqui dentro de quatro paredes. Ele pode, sempre que for possível, claro, ter o trabalho doméstico, não é? Então, o volvismo ainda não se propagou por todo mundo. É claro que é muito difícil, é claro que está ligado a grandes empresas em alguns países. Empresas de informação adotam essa prática, não é? Não são empresas que produzem coisas concretas necessariamente, como por exemplo a Apple, a Google, produzem ideias e adotam práticas de organização volvista também. Beleza? Bacana. E aí, finalizando essa nossa orientação, temos que falar das ordens mundiais. Para isso eu vou usar esse outro quadro aqui.
das ordens mundiais. Esse quadro é um quadro síntese também está disponível no AVA. Nós vamos focar na ordem bipolar e na nova ordem mundial. A ordem bipolar, a separação entre... Aqui está, né? Eu acho que aqui já apresenta uma síntese, deixa eu pegar uma cola minha aqui, com os elementos principais, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, a década de 90. Bipolaridade ideológica e militar entre o mundo capitalista versus socialista. Né? O capitalismo, o mundo ocidental, a banda ocidental, especialmente na Europa a gente vê isso, tem como principal liderança Estados Unidos e a organização militar que conjugava e que defendia aquele grupo é a OTAN. E do lado socialista, o mundo era dividido entre Ocidente e Oriente, por assim dizer, União Soviética e o Pacto de Varsóvia, né, organizações militares. Isso daí vai estar na tua prova. Regionalização do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundos. O primeiro mundo é o mundo capitalista desenvolvido, o segundo mundo socialista, terceiro mundo capitalista subdesenvolvido. Termos associados ao período que você precisa saber. Guerra Fria, que foi o termo que se utilizou muito, porque era uma guerra que não podia acontecer entre Estados Unidos e União Soviética, que se houvesse uma guerra de fato entre eles, seria um conflito nuclear catastrófico, não é? E a guerra acontecia na periferia do sistema. Cortina de ferro, está na tua prova. Foi uma linha de defesa no meio da Europa, não é? Uma defesa estratégica entre os países que eram socialistas e os países que eram capitalistas. Cordão sanitário, corrida aeroespacial e armamentista. Como eu falei, guerras na periferia do sistema. Uma outra palavra que não está aqui, muito habitual, é sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, as pessoas pensam que separava a Europa toda. Não separava nem a Alemanha toda. O Muro de Berlim, concretamente, dividia a cidade de Berlim, a parte que era oriental e a parte que era socialista, oriental, Berlim Oriental, e a parte que era comunista, que era a Berlim Ocidental, para inclusive impedir que as pessoas passassem da Berlim Oriental em busca dos elementos da modernidade do consumo na Berlim capitalista. Beleza? Pois bem, no final do século XX, final da década de 80, caiu o Muro de Berlim em 89, em 91 deixa de existir a União Soviética, nós passamos a ter então essa nova ordem mundial, que é uma ordem marcada pela multipolarização. O capitalismo se torna hegemônico e você passa a ter pelo menos a tríade, os três grandes polos de poder econômico: Estados Unidos e Canadá, Europa centro-ocidental e o Extremo Oriente, com destaque ao Japão. É claro que essa ordem é bem complexa, tem os países periféricos, mas também tem países que não estão nem exatamente no centro nem na periferia, como os BRICS, que nós estudamos. E percebam aqui, para finalizar, que tem algo que é muito marcante. Deixamos de ter a divisão leste-oeste, genérica, né, da ordem bipolar. Na nova ordem mundial tem essa linha socioeconômica que divide o mundo entre o norte desenvolvido e o sul periférico. Galera, é uma síntese isso daqui, acabamos utilizando aí um pouco menos que 30 minutos. Continuem os estudos, aproveitem a oportunidade, tirem um notão, recupera logo isso para zerar e nós tocarmos o nosso segundo trimestre, tá bem? Contem conosco, qualquer dúvida dessas orientações que eu dei, dúvida de conteúdo, volta à aula original e podem, caso tenha alguma necessidade, postar no fórum que nós vamos estar atentos, tá bem? O chat é somente para o momento da aula, em que a aula for apresentada para vocês. Nós vamos estar acompanhando a nossa atividade pelo fórum, as dúvidas pelo fórum, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Bons estudos.